eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho sobre a minha vida. Eu queria que os irmãos ouvissem com atenção, porque é algo muito especial para mim, porque é a primeira vez que eu vou dar o meu testemunho aqui na frente da minha igreja, não é? Eu já falei com os adolescentes, mas nunca falei com a minha igreja sobre o que aconteceu comigo. E como é um assunto muito delicado para mim, eu tive que escrever, né? Porque no momento em que eu estava escrevendo, eu tive momentos de muito choro, né? muita contrição, de ver o que Deus fez na minha vida, e eu tive que lembrar de toda a história do que aconteceu, e Deus me mostrou de onde Ele me tirou e para onde Ele me trouxe. Então eu tive que escrever para eu ordenar. Eu gostaria de ler para os irmãos. Mas antes de tudo, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que eu me tornei um crente desigrejado, tá? Eu fui um crente desigrejado. Eu fiquei um tempo fora da igreja, né? A religião, ela me feriu, e a minha imaturidade me derrubou. Porque a religião, ela pode até nos ferir, mas o que nos tira da igreja é a nossa imaturidade. E foi o que aconteceu comigo. Então eu gostaria de ler para os irmãos o meu testemunho, que começa assim. Em 2007, eu fui expulso da minha igreja por telefone. Tive uma briga muito séria com o meu pastor, que eu era da igreja na qual eu era membro e líder. Fiquei extremamente ofendido com o que ele disse e fez. As palavras dele foram como um tiro no meu coração. Não soube lidar com isso. Ali foi instaurada em mim uma profunda raiz de amargura, que me cegou e obstinou os meus pensamentos. Endureceu meu coração e me tornou insensível à verdade. Então assim começou o início da minha queda. Por causa dessa raiz de amargura, somada às minhas fraquezas, impurezas, ainda não tratadas, ou seja, por causa da minha imaturidade espiritual, mesmo sendo um líder na igreja, esta raiz de amargura, que nasceu após ser ferido, cresceu e se tornou um rancor enorme contra o meu pastor, contra os meus irmãos e contra a minha igreja, me levando a desprezar tudo, absolutamente tudo, o que se relacionava com estar no templo ou viver a vida na igreja em comunhão com os meus irmãos. Eu ainda frequentava, eu ainda ia aos cultos, mas não conseguia mais receber a palavra. A água purificadora já não amolecia o meu coração, porque ele estava muito duro. Um coração endurecido por estar terrivelmente ferido, magoado e ressentido pelo mal que alguém fez comigo. Um mal causado por uma pessoa que nutria admiração, respeito e honra. Para mim era inaceitável. Eu pensava. E isso só piorava quando eu buscava, ou pelo menos eu esperava o consolo dos irmãos, mas também fui abandonado por eles. Os mesmos membros dessa igreja também me abandonaram. Após alguns anos comecei a me distanciar, e o que havia acontecido no meu coração e na minha mente, começou também a acontecer com os meus pés e o meu corpo. Eu me afastei de congregar, parei de ir aos cultos, deixei de estar com os irmãos e receber a palavra nos cultos e nas células. Não demorou muito, já estava completamente longe da vida de santificação que cabia aos filhos. E em um prazo de 10 anos, tudo em volta de mim se destruiu. Perdi todos os meus bens. Perdi casas, perdi carros, perdi negócios, perdi empresas, perdi esposa e família. Literalmente eu quebrei em todas as esferas. Irmãos, na parte em que tenho responsabilidade nisso tudo, a que desencadeou tudo isso, eu preciso admitir aos irmãos, foi a falta de perdão, que me destruiu. Foi a falta de perdão que fez destruir tudo em minha volta, inclusive os meus amores. A maior perda disso tudo, para mim, foi a minha família. E tudo que tinha do plano e propósito de Deus para vivermos juntos. E isso
é realmente devastador, irmãos. Após esse golpe que me feriu, depois de ter experimentado o lugar mais baixo que um homem pode ir, abaixo da lama que fica no fundo do poço, aprove o Deus de infinita misericórdia e compaixão ir em busca de mim. E Ele foi me buscar de volta. E no dia 5 de fevereiro de 2017, 10 anos depois, eu me reconciliei com a igreja e voltei à comunhão com o corpo. Hoje, mais de 18 anos após o ocorrido, e vivendo 8 anos de restauração, estou aqui, diante dos irmãos, dizendo: há esperança. Há esperança. O Pai ama seus filhos e sempre vai em busca da ovelha perdida. Ele não desiste. Estou vivendo a restauração em todas as esferas da minha vida. Absolutamente todas as esferas da minha vida. E eu tive que fazer um exame para tentar entender o que houve, o que eu fiz, qual decisão eu tomei, para conseguir tantos resultados positivos como esse que eu estou tendo. E a decisão que eu tomei foi me render, meus irmãos. A decisão que eu tomei foi voltar para o Pai. Foi parar de comer lavagem. Foi parar de me juntar com os porcos. Foi parar de viver uma vida em um lugar onde eu não fui feito para estar e nem viver. Foi reconhecer que o meu lugar não é no mundo. O meu lugar é na casa do meu Pai. O meu lugar é na igreja junto com os meus irmãos, fazendo aquilo que Ele chamou eu para fazer. Ele me chamou para ser pastor. Ele me chamou para ser ministro em sua casa. Ele me chamou para ser ministro da reconciliação. E nesta noite eu estou aqui para anunciar isso aos irmãos, para usar como exemplo o meu testemunho. E uma das ações que eu precisei tomar foi buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 6,33. Porque foi isso que eu fiz. Eu fiz exatamente, eu cumpri exatamente, estou cumprindo exatamente o que está escrito em Mateus 6,33. Tenho a graça de dizer para os irmãos que eu tenho me colocado e apresentado diante do Senhor, humildemente, como um homem que foi um dia rachado ao meio, mas que está vivendo o processo de cura e restauração para a glória do santo nome de Jesus. Eu sei que o Senhor ainda tem muito a fazer na minha vida, irmãos. Eu sei disso, mas eu tenho me colocado todos os dias com esse versículo e vivendo esse versículo. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu coloquei no Senhor como minha prioridade. Minha maior prioridade é o Senhor. E tudo por Ele tem sido acrescentado e resolvido. E nesse processo de autoexame e fazendo uma anamnese da minha história, de toda a minha história, eu precisei colher algumas lições. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, inclusive para aqueles que estão aqui na nossa igreja, que se sente desigrejado. E também para aqueles que estão na internet, que se sente desigrejado.